iniciando novamente o tópico do dia em 30 minutos, mais ou menos, depende das possibilidades, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho do redesenho, certo, do sistema global através dos BRICS, certo, de uma forma de pagamento e sem precisar criar uma nova moeda. É muito interessante isso daí. Então vamos assistir um videozinho sobre isso e compreender que esse é o espaço dos BRICS. Os BRICS é uma nova ferramenta de relocação de novas possibilidades sem depender do SWIFT e sem depender do dólar norte-americano, certo? Então fica a dica, vamos estudar geopolítica, história, geografia para compreender o mundo, ok? O BRICS Pay já é uma realidade, e quase ninguém está entendendo o que isso significa. Enquanto o mundo ainda debate guerras e eleições, os países do BRICS estão construindo algo muito mais profundo, um sistema de pagamento que funciona fora da órbita direta do dólar. Isso não é promessa, não é teoria, e não é apenas discurso político. Já existem testes, acordos bilaterais e estruturas sendo conectadas para permitir que Brasil, China, Rússia, Índia e outros parceiros negociem entre si usando moedas próprias ou mecanismos alternativos. Quando você tira o dólar do meio da transação, você não está apenas mudando a moeda, você está mexendo na engrenagem do poder. Durante décadas, os Estados Unidos transformaram o dólar na espinha dorsal do comércio global. Quem queria vender petróleo, minério, tecnologia ou alimentos precisava passar pelo sistema financeiro dominado por Washington. E quando um país contrariava interesses estratégicos, o bloqueio vinha rápido. Sanções, congelamento de reservas, exclusão de sistemas bancários. O dinheiro virou um instrumento de pressão. Foi exatamente essa dinâmica que acelerou o interesse por alternativas. Não é coincidência, é reação estratégica. O BRICS Pay surge nesse cenário como uma tentativa coordenada de criar um trilho paralelo. Não significa que o dólar desaparece amanhã. Significa que ele deixa de ser obrigatório em determinadas operações. Parece detalhe técnico, mas não é. Quando grandes economias começam a liquidar comércio em moedas locais ou em plataformas digitais próprias, o fluxo global começa a se redistribuir. E isso enfraquece o monopólio silencioso que sustentou o poder financeiro ocidental por décadas. O Brasil entrou nesse debate com mais peso do que muitos imaginam. A defesa de mecanismos próprios de pagamento dentro do bloco não é apenas simbólica, é um movimento calculado, porque quem controla a infraestrutura de pagamento controla parte do jogo. E se países do sul global passam a negociar entre si, sem depender do sistema tradicional, o equilíbrio começa a se deslocar. Não com barulho, com contratos assinados. A parte que quase ninguém comenta é o impacto estratégico disso. Se o comércio de energia, minerais críticos e tecnologia começar a circular por fora do eixo tradicional, a capacidade de aplicar sanções perde força. E quando a sanção perde força, a influência precisa ser reconstruída por outros meios. Isso não é fantasia conspiratória, é lógica de poder. China já avança com moeda digital estatal. Rússia ampliou alternativas ao sistema financeiro tradicional depois das sanções. Índia intensificou acordos bilaterais em moeda local. O Brasil articula a integração financeira dentro do bloco. Isoladamente, parecem movimentos técnicos, juntos formam uma arquitetura em construção. A pergunta não é se o dólar vai acabar. A pergunta é se ele continuará sendo indispensável. Impérios não caem quando são derrotados militarmente. Eles enfraquecem quando deixam de ser necessários. E o que está sendo construído agora pode ser o início de uma transição silenciosa. Talvez o mundo esteja presenciando o nascimento de um sistema paralelo. Talvez ainda seja apenas uma fase experimental, mas uma coisa é clara: o jogo financeiro internacional já não é mais o mesmo. E quem entender essa mudança primeiro vai entender para onde o poder está se movendo. O que quase ninguém está calculando é o efeito psicológico e estrutural que o BRICS Pay pode causar, mesmo antes de se tornar dominante. O simples fato de países começarem a estruturar liquidações fora do eixo tradicional já altera negociações de bastidor. Quando um país sabe que não depende exclusivamente do dólar para fechar contratos estratégicos, ele ganha margem de manobra. Margem de manobra significa poder de barganha.
E poder de barganha muda acordos comerciais, contratos energéticos e até alianças militares. Isso não é retórica, é dinâmica de poder. Historicamente, todas as moedas que ocuparam posição central no sistema internacional fizeram isso porque estavam ligadas à força produtiva e à capacidade de impor confiança. A libra esterlina perdeu espaço quando o poder industrial britânico foi superado. O dólar assumiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos concentravam produção, tecnologia e segurança global. Agora, o cenário é outro. A produção industrial pesada está majoritariamente na Ásia, a tecnologia está dividida entre polos e a energia está fragmentada entre múltiplos centros. Quando o poder produtivo se multipolariza, a moeda de referência inevitavelmente enfrenta pressão estrutural. O que o BRICS está fazendo é acelerar uma tendência que já existia, mas estava dispersa. Ao mesmo tempo, existe um detalhe que poucos mencionam. A confiança no dólar não depende apenas da economia americana. Depende da previsibilidade política americana. E quando decisões geopolíticas passam a influenciar diretamente reservas internacionais de outros países, a percepção de risco aumenta. Não é uma opinião ideológica, é gestão de risco soberano. Bancos centrais trabalham com cenários. Se existe possibilidade de bloqueio ou restrição futura, a tendência natural é diversificar. A diversificação não precisa ser total para gerar impacto. Basta que 10%, 15% das transações estratégicas migrem para sistemas alternativos para que o peso relativo mude gradualmente. E esse movimento já começou a aparecer em dados de comércio bilateral entre países emergentes. Outro ponto ignorado é que o novo Banco de Desenvolvimento ele não opera sob a mesma lógica de condicionalidades tradicionais impostas por instituições como o FMI e Banco Mundial. Isso não significa ausência de critérios, significa estrutura diferente de governança. Países que antes só tinham uma via de financiamento, agora passam a ter pelo menos duas. E quando você cria concorrência institucional, você enfraquece monopólio estrutural. Não é sobre destruir o sistema atual, é sobre criar alternativas suficientes para que o sistema atual perca exclusividade. Exclusividade é o verdadeiro poder. Mas aqui está o lado mais sensível da equação. Se o BRICS Pay ganhar escala real, o impacto não será apenas financeiro. Ele afetará sanções. Sanções funcionam porque isolam financeiramente. Se existem canais paralelos, a eficácia diminui. Isso muda o cálculo estratégico de conflitos internacionais. Países sob pressão deixam de depender exclusivamente da permissão de um único centro para movimentar recursos. Isso altera o equilíbrio global de coerção. Nada disso acontece de forma explosiva. A transição, se ocorrer, será gradual, cheia de ajustes, avanços e recuos. Haverá resistência, haverá pressão diplomática, haverá disputas internas dentro do próprio BRICS, mas o fato concreto é que a ideia deixou de ser tese acadêmica e virou construção operacional. E quando infraestrutura começa a ser construída, não estamos mais no campo da especulação, estamos no campo da estratégia de longo prazo. Se a gente levar isso para a camada mais estrutural do sistema internacional, a discussão deixa de ser apenas monetária e passa a ser civilizacional. Porque moeda não é só papel, nem código digital. Moeda é confiança institucional condensada. É a materialização de quem dita regras, quem define padrões contábeis, quem controla fluxos e quem decide quem participa do jogo e quem é expulso dele. O dólar não se tornou dominante apenas porque os Estados Unidos eram fortes economicamente, mas porque o sistema financeiro global foi desenhado em torno de instituições e regras sob influência americana. Sistema SWIFT, rating agencies, bancos corresponsáveis, liquidação internacional. Contratos energéticos cotados em dólar, reservas internacionais ancoradas em títulos do Tesouro Americano. Isso cria uma teia, e o que o BRICS Pay representa não é simplesmente uma nova moeda ou um aplicativo de pagamento, mas a tentativa de construir uma teia paralela, uma arquitetura alternativa. E arquiteturas financeiras não surgem do nada. Elas exigem infraestrutura tecnológica, integração bancária, interoperabilidade entre sistemas, acordos cambiais, compensação multilateral e principalmente confiança política entre governos que nem sempre têm interesses perfeitamente alinhados. É aí que entra o ponto mais delicado e menos romantizado do processo. O BRICS é diverso demais. China tem superávit estrutural e controle estatal pesado sobre sua moeda.
Índia opera dentro de uma lógica democrática interna complexa e altamente sensível a pressões externas. Brasil depende de exportações de commodities e ainda mantém laços profundos com o sistema financeiro ocidental. Rússia opera sob regime de sanções severas e já foi forçada a acelerar alternativas financeiras por necessidade estratégica. A África do Sul tem limitações fiscais internas, e agora o grupo expandido inclui economias com realidades completamente distintas. Coordenar isso exige mais do que discurso político. Exige harmonização de interesses de longo prazo. E é exatamente por isso que o processo não será simples nem linear. Mas há um fator que empurra essa integração para frente: a saturação do modelo atual. Países emergentes representam parcela crescente do PIB mundial em termos de paridade de poder de compra. Concentram população jovem, mercado consumidor e recursos estratégicos, mas ainda operam sob um sistema de liquidação e crédito desenhado décadas atrás, quando o mundo era claramente unipolar. Existe uma tensão silenciosa aí. Quando peso econômico e peso institucional não coincidem, cedo ou tarde há ajuste. Pode ser lento, pode ser fragmentado, mas há ajuste. Outro elemento crucial é tecnologia. Se o BRICS Pay se apoiar em plataformas digitais soberanas, interoperáveis e com liquidação quase instantânea entre bancos centrais, isso reduz dependência de intermediários externos. E tecnologia financeira hoje evolui rápido. Pagamentos instantâneos domésticos já são realidade em vários países do bloco. Integrar esses sistemas internacionalmente é um desafio técnico, mas não impossível. A questão deixa de ser se é viável tecnicamente e passa a ser se é viável politicamente. Existe também o componente psicológico de mercado. Investidores não mudam o comportamento da noite para o dia, mas respondem à tendência. Se perceberem que parte relevante do comércio global começa a ser liquidada fora do dólar, mesmo que em proporção pequena, ajustam portfólios gradualmente. E ajustes graduais acumulados ao longo de anos geram transformações estruturais. Nenhuma moeda dominante cai em um dia, ela perde fatias de relevância aos poucos. E ainda há o fator energia. Uma parcela enorme das transações internacionais gira em torno de petróleo, gás e commodities estratégicas. Se contratos energéticos começarem a ser precificados e liquidados em moedas alternativas, dentro de blocos específicos, isso enfraquece a ancoragem exclusiva do dólar no comércio global. Não elimina, mas dilui. Diluição é o inimigo silencioso da hegemonia monetária. Agora, há riscos reais. Fragmentação excessiva pode aumentar custo de transação global. Vários sistemas paralelos podem criar ineficiência temporária. Instabilidade cambial pode crescer se coordenação falhar. O BRICS não está imune a conflitos internos de interesse. China pode ganhar influência desproporcional se o sistema se apoiar demais em sua infraestrutura financeira. Países menores podem temer assimetria dentro do próprio bloco. Esses são obstáculos concretos. Mas o fato essencial permanece. A discussão já saiu do campo retórico. A criação de mecanismos de pagamento alternativos, a expansão do bloco, os acordos bilaterais de liquidação em moedas locais e a criação de instituições paralelas indicam um movimento coordenado. Lento, mas coordenado. E quando sistemas começam a nascer, mesmo que imperfeitos, eles criam precedentes. Precedentes viram hábito. Hábito vira padrão. Continuando o nosso bate-papo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a secretária do Careca, né? Que se apresentou na CPI do INSS e aí colocou de forma clara e objetiva que não houve repasse nenhum para o filho de Lula, o Lulinha, certo? Então, fica muito interessante os bolsonaristas, a mídia, né, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, querendo criar tumulto onde não tem, certo? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o mundo que estamos, ok? E vamos assistir o videozinho. Senhora Aline, boa noite. Aline, boa noite. Senhora Aline,
nesse tempo que a senhora está com o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, a senhora comprou passagem para o filho do presidente Lula, Lulinha, com dinheiro do Careca, do INSS? Não. Não. A senhora, por um acaso, tirou dinheiro do cofre e entregou para o Lulinha, filho do Lula? Não. Então, o que a senhora falou aqui não vai servir nada para o relatório e nem para a presidência dessa casa, que esse era o objetivo. Mas então vamos conversar sobre quem era o Careca do INSS e o que ele de fato fez. Eu pediria que colocasse uma tela que é repetitiva, mas importante, que eu vou chegar nela. A senhora chegou a conhecer a AMBEC, associação que o Careca fazia parte? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. E o Maurício Camisotti, amigo, chefe do Careca? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. AMBEC, SEBAP e UNSBRAS são as 3 entidades que faturaram 50 milhões por mês. O Camisotti, que a senhora prefere ficar em silêncio, ele apareceu no escândalo da CPI da Covid. Ele foi responsável por intermediar a vacina superfaturada Covaxin. Camisotti era sócio oculto da operação junto com Danilo Trento e Francisco Maximiano. A senhora já ouviu falar em algum deles? Não. Na mesma época, Flávio Bolsonaro, a senhora já ouviu falar nele. Ele arrumou uma agenda para o Danilo Trento e o Maximiliano do BNDES, em plena pandemia, e viajou com ele para Las Vegas, Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro também pediu que o presidente do BNDES recebesse o dono da Precisa. Isso foi noticiado em toda a imprensa. Também, Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos com o diretor da Precisa, que é aquele escândalo de baratear e superfaturar os preços da Covaxin, que na época o governo Bolsonaro queria comprar. E o Danilo Trento reapareceu depois no aeroporto de Congonhas, recentemente, com o senhor Virgílio, procurador do INSS. O senhor Virgílio deu aval para estas entidades que eu me referi, que foram fraudulentas, junto com José Carlos Oliveira. José Carlos Oliveira, a senhora já ouviu falar nele, dona Aline? José Carlos Oliveira? Está fazendo uma pergunta, A senhora já ouviu falar em José Carlos Oliveira? Já esteve lá com a senhora? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Zé Carlos Oliveira, inclusive, levou para o Ministério da Previdência para ser o seu consultor jurídico, o senhor Virgílio, que foi quem fez essas empresas que eu coloquei aqui, AMBEC, SEBAP e UNSBRAS, que a senhora prefere, não se lembra, prefere não dizer sobre elas. Mas foram essas empresas que enriqueceram o Careca. O Careca ficou rico a partir dessas empresas. Para se ter uma ideia, a AMBEC, vamos lembrar disso, pessoal, a AMBEC, ela tinha 3 filiados. Quando ela ganhou o ACT, em 2021, ganhou o ACT de quem? Zé Carlos Oliveira, governo de quem? Jair Bolsonaro. E passou para 30 milhões depois. Sai de uma arrecadação irrisória de R$ 135 para 30 milhões, a AMBEC. Desde 2021 que ela recebeu esse ACT, e foi aí que ele foi enriquecendo, e também o Careca, e formou esse império. Mas esse passado não sei se interessa para a relatoria, porque nada foi lembrado em relação a isso. Apenas queriam saber a resposta, que a senhora já disse que não, que o Lulinha não tinha a ver com isso. Decepcionou muito quem fez as perguntas. A Polícia Federal identificou Alexandre dos Reis, agora, e aí eu vou chegar aí, como sócio de uma offshore do Careca do INSS, a Camilo e Antunes Limitada, que é sediada nas Ilhas Britânicas. Essa empresa, Camilo e Antunes Limitada, nas Ilhas Britânicas, a senhora sabe que pertence ao Antônio do INSS? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio, pois pertence a ele. Aí nós vamos fazer as ligações que estão ali, ó, e que o presidente nunca coloca para a gente poder investigar. Por isso que deu aquela confusão toda na reunião passada, você já deve ter acompanhado, deu um tumulto danado, porque a votação foi fraudada
e, ao mesmo tempo, nós não pudemos colocar os nossos requerimentos. Inclusive esse aí, ó. Eu vou mais uma vez apresentar para ver a ligação é tão clara com esse caso e dizer que isso não tem nada a ver com careca do INSS, mas o Lulinha tem, porque ouviu dizer isso e aquilo. Mas isso aí é claro, ó. Vamos ver. Mais uma vez. Isso sem falar no Zetel, no Vorcaro, que tiveram também uma relação muito promíscua, inclusive com a Clava Forte Bank, e é dinheiro que veio dos aposentados do Banco Master, que foi formado esse banco a partir do governo Bolsonaro e dado crédito consignado no governo Bolsonaro. E esse crédito consignado foi parar lá na Clava Forte Bank. E eu não posso quebrar o sigilo da Clava Forte Bank porque não é votado o requerimento aqui. Mas ele é muito importante que isso aconteça, porque nós vamos ver a ligação do dinheiro do aposentado que foi parar no Clava Forte Bank, que é um banco de uma igreja, por incrível que pareça. Mas voltando ao Flávio Bolsonaro, para não ficar apenas no Zetel, assim, tem que falar nesse caso do Zetel, porque o Zetel é cunhado do Vorcaro. E o Zetel era pastor, ou é pastor, na igreja da Lagoinha. Então, a relação entre Zetel e Vorcaro são imensas. Se o Vorcaro é convocado e o sigilo é quebrado, por que não se pode quebrar do Zetel, que é o sócio e quem organiza toda a economia, inclusive, que acontecia? Mas no caso do Flávio Bolsonaro é muito claro. Ele formou uma advocacia, isso depois de comprar uma casa de 6 milhões, que ele disse que era por causa de uma loja de chocolate, agora depois justificou que era por causa dessa advocacia, mas a advocacia só existiu depois disso. E ele contratou uma pessoa, não sei se a senhora já ouviu falar, já teve lá, Letícia Caetano dos Reis. A senhora já ouviu falar, já esteve lá? Nunca ouvi falar. Essa Letícia Caetano dos Reis, ela foi agora e é administradora do escritório de advocacia e ela é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que é esse que me referi aqui, sócio do careca do INSS, aquele lá. E nessa brincadeira, essa Camilo e Antunes Limitada, que tem lá nas Ilhas Caimãs, ou sei lá onde, no paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, e essa operadora acabou passando um recurso de R$120 mil, fora aonde funciona a mansão, que funciona o escritório do Flávio Bolsonaro, que foi facilitado também pelo BRB, que é um banco ligado ao governador Ibanez, que tem tudo a ver também com a existência do Banco Master e do Vorcaro. Isso aí é um caso grave, ele precisa ser analisado. Como que essa mansão foi adquirida por empréstimo suspeito no BRB, como que esse escritório de advocacia contratou a Letícia Caetano, que é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que já estava no caso da Covaxin, e como isso chegou até careca do INSS, que é sócio desse Alexandre. Essa é uma coisa importante que a gente precisa de ver aqui durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas é sempre bom repetir, o deputado Pimenta colocou isso aqui muito claro, que essas coisas não começaram agora, em 2023. Esse enriquecimento e essa roubalheira do INSS, ela começou há muito tempo, especialmente com entidades picaretas como a Stambec, do Careca e do Camisote. Começou lá atrás, no governo Temer, e este caso específico no governo Bolsonaro. E veio até agora. Está sendo desvendado agora no governo do presidente Lula, porque denúncias foram feitas no governo Bolsonaro, isso já ficou tão claro aqui, que é até chato ficar repetindo. Mas apenas agora é que isso está sendo verificado, porque se impedia na época de verificar. Teve um senador atualmente, que era ministro na época, ele foi retirado do ministério, porque ele estava investigando a família, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro. Ele foi, então, demitido do governo Bolsonaro. Isso também, nós já vimos, essa história é antiga. O fato é que todo este passado levou a este quadro de dívida dentro do INSS aos aposentados, que agora, felizmente, estão recebendo o recurso de volta. Mas, é claro, fica prejuízo ao erário, por mais que a gente ainda consiga trazer os recursos que foram roubados. Se a senhora pudesse ajudar, talvez mais recursos nós pudéssemos trazer do rombo que o careca do INSS deu, para que o erário público sofra menos com isso.